Olá, amigos! Hoje eu vou falar para aqueles que têm um sonho maravilhoso na vida, continuem sonhando, mas também para aqueles que são empreendedores virgens, primeira vez no empreendimento. A loja estava bonita demais para estar tão vazia. Vidro limpo, luz quente, produto autoral, bancada impecável, cheiro de coisa feita com amor, tudo no lugar, tudo elegante, tudo pronto para receber o cliente que não entrava na loja. No fim do dia, Eduardo puxou a grade e viu a trinca fina no vidro da vitrine. Pequena, quase invisível, um risco discreto correndo pela superfície, como quem avisa em silêncio que alguma coisa maior já começou a ceder. Ele encostou o dedo naquela rachadura como se ainda desse para segurar o estrago com a mão, com o dedo. Mas no fundo ele já sabia. Não era a vitrine que estava rachando, era a fantasia. Meu nome é Mário Farina e vamos ao caso. E vá até o fim, porque no final vou te revelar a verdade que quase ninguém te fala, tem coragem de te falar sobre paixão, empreendedorismo e contas a pagar. E eu não falo de livro, eu falo de vivência. A história. Eduardo tinha 39 anos, 2 filhos pequenos, um casamento que funcionava mais por esforço do que por leveza e uma carreira que, vista de fora, parecia acertada, bonita, crescente. 15 anos de multinacional, marketing consolidado, salário bom, bônus, nome limpo, rotina previsível. Era o tipo de homem que inspirava a frase que muita gente usa quando olha de longe para a vida dos outros. A vida dele está bem encaminhada. Só que por dentro a história era outra. Havia nele uma irritação silenciosa, uma sensação de estar vivendo uma vida profissional correta demais e autoral de menos. Desde os 20 e poucos anos, Eduardo guardava num caderno velho ideias de negócio. Não era um plano, era mais um esconderijo íntimo, uma prova pessoal de que ainda existia dentro dele alguma parte que não tinha sido inteiramente engolida pelo crachá, pelas metas e pelas apresentações de PowerPoint. Até que num evento corporativo daqueles em que todo mundo fala em inovação com a mesma naturalidade com que escolhe gravata, Eduardo teve estalo. Ou, para ser mais preciso, teve o tipo de impulso que parece revelação, vinda do além, quando encontra frustração acumulada demais. Aí ele decidiu, num instante, que abriria o próprio negócio. Não um negócio qualquer, não uma coisa pragmática, seca, testada, repetida, sem encanto, não. Ele abriria uma loja laboratório de vidro soprado. Peças artesanais, autorais, sensíveis, exclusivas, bonitas. Um espaço com estética, assinatura e alma. Aquilo não era apenas um negócio para ele, era quase uma revanche existencial. E foi exatamente aí que começou o problema. Porque o primeiro erro grave do empreendedor iniciante não é falta de coragem, é a confusão entre paixão e modelo de negócio. É tratar desejo como demanda, é tomar entusiasmo como prova de mercado, é acreditar porque uma ideia mexe profundamente com você, ela também obrigatoriamente vai mexer com o bolso dos outros. Eduardo pediu demissão cedo demais, saiu levando fundo de garantia, uma reserva curta e uma frase perigosíssima que só aprofunda antes de bater no caixa e patética demais depois que ele some. Quando eu fizer o que amo, o dinheiro virá. E o dinheiro não veio. Em 3 meses a loja estava aberta, linda, fotogênica, sofisticada. As fotos no Instagram pareciam dizer que ali havia propósito. Inspiração de Veneza. A vitrine tinha elegância. O branding, a marca tinha personalidade e a iluminação abraçava as peças como se o mercado fosse se comover por educação. O problema é que propósito não entra sozinho pela porta com um cartão na mão, pronto para comprar.
As primeiras semanas trouxeram aquele silêncio que só assusta de verdade quem já investiu demais para recuar com dignidade. Gente entrava, olhava, elogiava, fazia foto, perguntava, admirava, dizia que era tudo maravilhoso, mas saía sem comprar. O caixa não respirava. A beleza da loja não acelerava a venda, só tornava a angústia mais bonita por fora. Logo, vieram os custos que a fantasia tratou como detalhe. Aluguel alto, energia pesada, equipamento caro, fornecedor cobrando, marketing improvisado, baixa recorrência, produto bonito demais para uma velocidade de venda que era feia. Eduardo começou a trabalhar 14 horas por dia, mas aquilo não era produtividade, era desespero performando esforço. Ele acordava com culpa, passava o dia apagando incêndio e fechava a noite com a sensação de que estava sempre devendo alguma coisa para alguém, para o negócio, para a sua fantasia, para o seu sonho, para a família, para si mesmo. No começo a esposa foi apoio, incentivadora, gesto bonito. Depois virou observadora inquieta. Depois virou a pessoa que fazia conta em silêncio sem querer piorar o clima, a situação para ele, mas também sem poder fingir que não via. Cortava gasto escondido, media a atenção pelo jeito como Eduardo fechava a porta ao entrar em casa. E isso altera qualquer casamento, porque quando a planilha começa a dormir entre duas pessoas, a intimidade vai saindo do quarto e não faz nem barulho. Eduardo, que sonhava viver algo mais verdadeiro, começou a viver realmente algo verdadeiro, apavorante. Uma versão pior de si mesmo. Mais seco, mais irritadiço, mais defensivo, mais envergonhado. Parou de atender direito certos amigos, evitava convites, tinha medo da pergunta mais banal do mundo. E aí, como está a loja, Cláudio? Eduardo, aliás. Porque a loja estava linda, mas a loja estava doente. Até que veio a ligação do proprietário do imóvel, curta, objetiva, sem poesia, sem branding, sem qualquer traço de compreensão artística. Ou colocava a situação em dia dos aluguéis, ou perderia o ponto. Quando desligou, Eduardo ficou parado no meio da loja, cercado pelo mesmo vidro que o encantava, e ali chorou sozinho. Não chorou apenas como quem vive uma fase ruim, chorou como quem começa a perceber a pergunta mais violenta que o empreendedorismo real pode fazer. E se eu tiver confundido liberdade com improviso? A virada não veio com vídeo motivacional, nem com frase de mentor de palco, nem com aquela empolgação superficial que tanta gente vende como espírito empreendedor. O número de falências mostra isso. A virada veio com humilhação bem usada. Veio quando Eduardo finalmente fez o que deveria ter feito antes de abrir a porta. Sentou e tratou o sonho como empresa, não como extensão ferida da própria identidade, como sonho, sem movimento, sem valores, sem objetividade, sem estudo de mercado, sem publicidade direcionada, sem avaliação de ponto quanto ao volume. Isso é produto para turista. Abriu custo, fez planilha, separou o desejo de margem, cortou a fantasia em pedaços, entendeu com brutalidade que estava tentando ser ao mesmo tempo um artista, um vendedor, um gerente, um comprador, um financeiro, operação, marketing, atendimento, logística, marido e pai. Ah, não dava. E é importante dizer isso sem enfeite. Não dava porque ninguém sustenta por muito tempo um negócio improvisado com a própria saúde emocional. Foi então que tomou a decisão que fere o ego. Não deveria, não deve se você está passando por essa situação. O CNPJ é ele, é uma pessoa, você é outro. Proteja o seu ego, não deixe ele sair de controle. Mas essa decisão que fere o ego também salva a possibilidade de futuro. Fechou a loja física,
negociou a dívida, reduziu a estrutura, levou a operação para um galpão menor, criou 3 linhas de receita, uma autoral para manter o núcleo daquilo que amava, uma corporativa porque empresa paga melhor que visitante encantado, e uma de cursos porque descobriu que havia demanda represada para aprender a técnica, algo que não tinha percebido enquanto olhava apenas para a vitrine. O negócio agora era outro. O custo operacional era outro. O alcance de mercado era outro. Não era do ponto de venda da loja. Foi aí que Eduardo descobriu 2 coisas decisivas. A primeira, arquitetos e empresas traziam um ticket melhor do que o consumidor de passeio. A segunda, o negócio não precisava ser fiel à versão romântica do sonho para continuar sendo um negócio verdadeiro. A paixão voltou, mas voltou diferente. Voltou com método, com humildade. Voltou sem palco. Voltou sem a vaidade da vitrine cara. Voltou sem a necessidade de parecer negócio antes de ter virado negócio. E talvez essa tenha sido a grande maturidade do caso. Eduardo percebeu que não matou o sonho ao abandonar a forma inicial, salvou o sonho da própria ingenuidade. Para refletir, o erro de Eduardo não foi empreender, foi romantizar cedo demais. Tem gente que quebra por medo, sim. Tem gente boa, talentosa, séria, que quebra por idealizar. Mercado não recompensa intensidade emocional. O mercado recompensa valor percebido, margem de contribuição, lucro, repetição, canal adequado, clareza e fôlego. O negócio não tem obrigação nenhuma de respeitar o quanto você ama a sua ideia. Isso pode soar duro, mas é libertador quando se entende de verdade. Eduardo só começou a salvar um negócio quando parou de tratá-lo como espelho da própria alma e passou a tratá-lo como um organismo vivo. E organismo vivo precisa de oxigênio, precisa de dinheiro, precisa de lucro, precisa de giro, venda, não de poesia. Vamos falar de algumas táticas e estratégias. Valide antes de estruturar seu projeto. Não alimente o seu sonho, reduza-o a algo possível, concreto, estruturado, que passe pelo crivo da realidade, do estudo. Não fique só no papel, na planilha bonita. Não abra operação grande para testar desejo pequeno. Se possível, use sua renda atual como investidora do aprendizado inicial. Se possível, inicie um negócio sem deixar o seu trabalho atual. Em paralelo, no pequeno, para teste. Calcule margem de contribuição, custo fixo, antes de se apaixonar pelo espaço. Loja bonita não paga conta. Venda paga, e venda com lucro. Pense cedo em múltiplas linhas de receita. Produto sozinho pode demorar para desenvolver. Pense em serviço, em curso, no corporativo, em recorrência, que podem dar sustentação. E, sobretudo, trate sua empresa como empresa, não como extensão da sua autoestima. Quando o negócio vai mal, você ajusta o modelo, não precisa destruir a própria dignidade junto. Verdade nua e crua, despudorada, desavergonhada, mesmo sem vergonha, que poucos falam, porque não é bonito. Empreender não é seguir coração, não é seguir sonho, não é seguir desejo. Desejo é alimento do sonho. Sonho é fantasia até que se torne uma realidade prática, possível, concreta, lucrativa. É impedir que o coração destrua a planilha. Muita pequena empresa não quebra por falta de talento nem por falta de esforço. Pelo contrário, esforço demais. Quebra porque o dono abriu a estrutura para provar alguma coisa para si mesmo, antes de provar para o mercado que havia compra real.
E aqui está a verdade que eu prometi no começo: paixão sem método é uma forma elegante de autossabotagem. O mundo não persegue o seu sonho. O mundo apenas não está nem aí para ele, enquanto você não construir uma forma viável de fazê-lo caber na realidade. Você que saiu de uma carreira, juntou capital, reserva pessoal, familiar, reserva para o negócio, e acalentou esse sonho como um filho querido. Não misture as coisas. Ele não é um filho querido. Ele é algo prático. Ele é algo que na grande maioria das vezes, fracassa. E fracassa onde você não atentou no detalhe, ou no foco, ou no cliente, ou no ponto, ou em algo já repetido e mais repetido ainda por outros. E cuidado com a sua pesquisa, junto àqueles que já desenvolvem esse negócio, seja na sua cidade ou em outra. Porque cada sonho é um sonho diferente, cada estrutura é uma estrutura diferente. Às vezes ele deu certo, e você não necessariamente replicará o que ele fez para dar certo. Cuidado com as observações. Teste no pequeno. Você trabalha num negócio grande, numa grande companhia, numa multinacional, em uma estrutura que já está sedimentada há muito tempo, e você realiza, você produz, você é bom, mas está cansado. Seja da rotina, seja do mesmo, seja da tua falta de comprometimento, de envolvimento com um negócio que não é seu. Mas cuidado. Sair para empreender por insatisfação, por ego maltratado, por falta de realização, pode ser um abismo, e um abismo gigantesco, que muitos conseguem se reerguer e outros não se levantam nunca mais. Cuidado com aquilo que você demorou muito tempo para conseguir conquistar. Recursos, valorização. Trabalhar numa empresa é uma coisa, trabalhar para você é totalmente diferente. Avalie bem, teste no pequeno, valide os procedimentos, o processo, os custos. Avalie o mercado, avalie as possibilidades do negócio antes de se envolver diretamente na execução, em abrir, no anseio de que o negócio vai retornar e tudo se resolverá. Só quem passou por isso poderá dar um testemunho. Uma vez falando com uma jornalista, ela me perguntava: Farina, é terrível, porque todos publicam cases de sucesso, de êxito, como empreendedores, mas pouquíssimos dão testemunho de quem falhou, porque quem falhou não quer dar entrevista, não quer ser visto como alguém que fracassou, e é compreensível isso. Por isso você não vê muitos relatos de fracasso, só vê os de sucesso, que te incentivam a entrar no sonho. Uma triste notícia: empreender não é para todos. E empreender não é realização pessoal. É uma busca que você faz para uma realização. E a realização não necessariamente poderá ser teu empreendimento. Sonhar é preciso. Colocar energia, movimento, ação para a realização é preciso. Mas é preciso validar as chances. Porque descobrir algo inédito, novo nesse mundo é muito difícil, porque tudo já foi tentado e testado. E o fato de alguém conseguir realizar não quer dizer que você também conseguirá, não é um demérito seu. Às vezes sua realização está em outro lugar, que não necessariamente trabalhando para você. Faça análises, faça testes de validação, faça análise comportamental, verifique quem você é, quais as chances. Há modelos hoje de validação fáceis, gratuitos na internet. Há modelos para avaliar o seu comportamento
sua inteligência, seus pontos fortes, seus pontos fracos como empreendedor. Faça todo o trabalho completo e, principalmente, atente para todos os detalhes que você entende que esses são fáceis de resolver, porque neles, às vezes, está o maior perigo do seu projeto. Empreenda. Sim, meus méritos a todos os empreendedores, a todos os que tentam, porque são eles que carregam esse país. Se esse caso te foi útil, você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, escreva comentários, temas, nomes de pessoas que você quer que a gente aborde aqui. Não destrua o seu sonho, mas dê a ele tempo, maturidade e consistência antes de deixar tudo que você tem para se lançar na sua realização. Muitos navegadores se lançaram ao mar sem preparo e não chegaram a lugar algum. Não abandone os sonhos, mas não peça para o sonho fazer o trabalho que só o método, só a humildade, só a disciplina pode realizar. Aproveite a vida, procure ser feliz e encontrar a verdadeira realização em algo que seja concreto e possível para você.